Graça e paz a todos, eu sou pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando na live do meio-dia sobre a escola de Deus, como é que Deus nos instrui no dia a dia. Nós descobrimos que à medida em que nós caminhamos com Deus, em que nós trabalhamos para Deus, Ele vai nos ensinando. À medida em que nós nos colocamos à disposição de Deus, nós vamos aprendendo lições que ninguém mesmo começa sabendo todas as coisas. Então, nessa live do meio-dia, nós tratamos por assuntos, por temas. Nós já estudamos sobre as cartas do Apocalipse, os 5 solas da Reforma Protestante, a espinha dorsal da Igreja. Nós já estudamos sobre o Espírito Santo, nós já estudamos sobre os 3 inimigos do cristão. E agora nós estamos estudando sobre a escola de Deus, sobre como é que alguém entra nos caminhos do Senhor e como é que Deus, quais são as lições que Deus, em sua grande bondade, em sua infinita bondade, vai nos ensinando. Então hoje nós estamos reunidos para mais um momento. E antes de nós começarmos a abordar o tema de hoje, que se encontra no livro de Reis, capítulo de número 20, capítulo de número 19, capítulo de número 19, nós gostaríamos de falar que se você deseja fazer um seminário teológico, se você que está morando longe, se você que não tem tempo para fazer um seminário e você gostaria de fazer, de aprender mais de Deus, da sua palavra, de se capacitar, nós temos um seminário que está desde o começo do ano, desde o início da pandemia funcionando, chama-se Seminário Teológico à Distância. Este seminário é um seminário destinado a todas as pessoas, mas em particular aquelas pessoas que moram longe, aquelas pessoas que estão trabalhando no sertão, aquelas pessoas que querem fazer um seminário, mas não tem tempo, aquelas pessoas que querem aprender a palavra de Deus, mas que não podem estar dentro de uma sala de aula. Então, estas pessoas nós estamos oferecendo a elas um seminário à distância, que o meu irmão Ian já colocou aí, o Seminário Teológico à Distância. Aí você tem aí o Zap, e você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para mim, e eu mandarei como você pode fazer para se matricular. Você manda o seu nome e manda também um e-mail para que a gente possa entrar em contato, mandar os materiais. Então nós estamos estudando sobre a escola de Deus. Hoje nós temos um assunto muito importante para estudarmos da palavra do Senhor nosso Deus. E nós vamos ler um texto de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Nós estamos estudando uma série sobre a escola de Deus. É impossível você caminhar com Deus sem aprender com Ele. E nós precisamos estar atentos às lições que Deus nos dá. Nós precisamos estar preparados para as lições que Deus nos dá.
Então nós vamos agora ler o texto da palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez. O anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo. E suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saiu, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos, em nome do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo.
nós estamos para mais uma ministração da poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Então hoje nós vamos estudar esse texto e aprender como Elias aprendeu, quais são as lições de Deus para Elias. Por quê? Porque geralmente, quando Deus está ensinando a outro, e a gente está de longe percebendo a nossa aprendizagem, a nossa compreensão é bem melhor, porque nós não estamos envolvidos naquele processo, nós estamos de longe observando o processo e vendo que aquilo que Deus nos ensina. E hoje nós vamos ver esse texto aqui em 3 momentos. Nós vamos ver as lições de Deus sobre a questão do esgotamento espiritual. Hoje nós vamos ver o que Deus tem a nos ensinar sobre o esgotamento espiritual. Quando nossas forças, quando o nosso ânimo, quando as nossas motivações, quando nós nos sentimos arrasados e acabados, quando a gente começa a ficar desanimado, quando a gente está passando por um processo de esgotamento espiritual. Deus abençoe a Alain, Deus abençoe a todos. Então nós vamos ver que homens de Deus, da envergadura de Elias, passaram por momentos de crise existencial, de esgotamento espiritual. E muitas vezes a gente acha que nós somos, boa tarde, João, nós somos intocáveis, nós somos pessoas tipo Superman. E aí nós vamos aprender aqui com Elias que chega um momento onde nós nos achamos completamente esgotados, onde nós estamos numa crise existencial. E aqui é o momento onde Elias passa por uma crise existencial. E o texto vai nos dizer que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Ele acabara de triunfar sobre os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Então ele tinha vencido 800 profetas. Lane, Deus abençoe. Lane, há quanto tempo? Deus abençoe, irmã. Remédios, Deus abençoe sua vida. Então Elias acabara de vencer. E Elias agora, ele está... fizeram saber, o rei Acabe fez saber a Jezabel, e Jezabel faz uma ameaça. Ela diz assim: me façam os deuses de outro tanto. Que era uma maneira de falar quando você estava falando sério. E ela promete matar Elias até o outro dia. Ela diz que Elias não vai viver até o dia seguinte. E ela faz um juramento de que vai tirar a vida de Elias até o outro dia. E Elias sabe disso. E aí começa a questão de Elias. Elias agora vai entrar numa crise existencial. Elias vai entrar agora num momento de esgotamento espiritual. É quando a gente lutou, trabalhou, serviu, viveu com Deus. Chega um momento que todas as nossas forças se foram. Que todas as nossas energias foram gastas.
E aí o que acontece? Temendo Elias, pois, levantou-se para salvar sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. A primeira coisa, nós temos três fatos que revelam que Elias está agora esgotado espiritualmente. Que Elias já não tem força. É que ele foi embora. Quando ele viu a ameaça, ele foi embora. E o que acontece? Elias havia acabado de vencer uma batalha espiritual. E nas batalhas espirituais que a gente trava, existe um desgaste emocional, um desgaste espiritual e físico imenso. E Elias imaginava que agora Jezabel e, irmã Lilson, Deus abençoe, e o baalismo, que era o culto a Baal introduzido em Israel por Jezabel, havia findado. Que Jezabel estava derrotada. Mas quando Elias imagina que venceu a batalha, que Jezabel está derrotada, que o baalismo vai acabar, Jezabel se levanta com mais ódio, com mais fúria, com mais força, e investe, porque ela está no alto da pirâmide do poder, e investe contra Elias. E aí não tem coisa para desmotivar mais, porque quando você pensa que venceu o mal, quando você pensa que o mal está nocauteado, e você olha de novo e o mal se levanta. Aí você pensa que está enxugando gelo, que não adianta lutar contra o mal, porque ele sempre se levanta de novo, parece que ressurge. E Elias agora vendo que Jezabel se levantou com mais fúria, com mais força, com mais desejo de vingança, ele agora, José, Deus abençoe meu irmão, ele agora foge. E aí nós estamos vendo aqui um homem vivendo uma crise existencial. Um homem agora que está passando por um momento difícil. E todo servo de Deus, toda serva de Deus tem momentos de crise existencial. Tem momentos onde nós estamos completamente esgotados. Onde as lutas da vida sugaram todas as nossas forças. E três coisas Elias faz aqui para mostrar que ele está no estado depressivo. Que Elias está completamente abatido. Primeira coisa, diz assim, ele tem um desejo de ficar só. Ele vai para Judá, ele é do reino do norte, mas agora vai para o reino do sul. E ali ele deixa o seu moço. Elias agora quer ficar só. E se tem uma das evidências de que a gente está para baixo, de que a gente está esgotado, de que as nossas forças se foram, é quando a gente vê a vida ameaçada, e quando a gente procura se isolar das pessoas. E deixou o seu moço em Judá e foi para o deserto. Então Elias agora já não é mais aquele mesmo Elias que desafiava
800 profetas, 400 de Baal e 400 de Azerá. Agora um Elias que teme a rainha Jezabel. Porque quando você está esgotado, você tem temor. Você teme, você começa a perceber e a achar que os problemas são enormes, que os problemas parece que não se acabam, que as lutas parece que não têm fim. Que você vence uma batalha imediatamente quando você pensa que vai ter descanso, o mal levanta-se de novo, ressurge das cinzas. Deus te abençoe. Então Elias agora, ele está aprendendo com Deus que a nossa força não é suficiente. E Elias agora descobre que ele tem medo, que ele foge para salvar a sua vida. Elias agora quer ficar só. E o ápice do estado depressivo, porque tem gente que acha que crente, que pessoa temente a Deus, não é abalado psicologicamente, como se nós não tivéssemos uma mente, como se nós não tivéssemos sentimentos, como se nós não fôssemos abalados pelas coisas da vida, como se nós estivéssemos imunes aos estados psicológicos. Elias aqui evidencia os sintomas de uma depressão. E muita gente alienada. Fabiana, seja bem-vinda, Fabiana, Deus abençoe. Rita, Deus abençoe. Então muita gente sofre. Porque imagina o seguinte, que você é temente a Deus, então você não tem depressão, você não tem problema psicológico. Quando o problema psicológico vem é do diabo, é para tirar uma oração, é para ir para uma corrente, porque aquilo é espiritual, é coisa do diabo. E esquecem que nós somos seres humanos com limitações psicológicas, físicas e espirituais. Vou repetir de novo, nós somos seres humanos. Não é porque nós nos tornamos servos de Deus que nós deixamos de ter as nossas fragilidades psicológicas, físicas e espirituais. Então é isso que Deus vai ensinar a Elias agora, que eu e você temos força até certo ponto. Que nós lidamos bem com as lutas da vida até certo ponto. Que nós temos força espiritual até certo ponto. Mas chega um momento em que as nossas forças psicológicas, físicas e espirituais se foram. Chega um momento onde a gente não é diabo, meu amigo. Nós temos um monte de gente que de tanta luta está abatido psicologicamente, está deprimido, está com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico. Por quê? Porque Elias vivia noite e dia pregando, morando no deserto, tendo uma luta tremenda, tanto na área espiritual, quanto na área psicológica, quanto na área física. E aí o que acontece? Quando ele pensa que ganhou a batalha, que Jezabel está no chão, que o culto a Baal, o baalismo, está destruído, Jezabel se levanta com mais fúria e mais poder. Aí o que acontece? A cabeça de Elias não suporta. Aí o coração de Elias embrulha. E aí o vigor espiritual de Elias diminui. Sua cabeça fica assim, meu Deus,
Será que vale a pena continuar lutando? E aí o que Elias faz? Elias agora está cheio de medo. Aquele homem que debaixo do poder de Deus enfrentava 800 profetas, 400 de Baal e 400 de Azerá, agora tem medo de uma rainha. É Deus nos ensinando que quando nós estamos debaixo do poder de Deus, nós enfrentamos qualquer coisa. A grande lição de Deus a Elias é: meu filho, você debaixo do meu poder, você enfrenta qualquer coisa, você tem coragem. Mas, se eu parar um pouquinho e deixar você consigo mesmo, você vai perceber que uma mulher vai te causar terror. Elias agora aprende que sem Deus, nós somos seres que têm medo. Nós somos seres que queremos ficar só, isolados. Nós somos seres que desejamos morrer. A vida perdeu a graça. Isso são sintomas de depressão. De alguém que está para baixo, de alguém que está esgotado. E o grande problema hoje é que muita gente não aprende isso. Elias tinha ultrapassado todos os seus limites. Elias tinha passado dos seus limites físicos, não tinha se alimentado bem, tinha vivido andando, vestia-se numa roupa muito simples de profeta, vivia caminhando, vivia escondido, vivia perseguido pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel, vivia dia e noite numa batalha espiritual, vivia preocupado se ia ser achado, se não. Começou a pensar que todos os homens de Deus estavam sendo mortos, ele só recebia notícia ruim. Até que chega um momento onde aquilo é demais para Elias. E agora Elias está esgotado, exaurido, né? Espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. E aí Elias mostra isso com medo, mostra isso com isolamento e mostra isso pedindo a morte. Então lembre-se de uma coisa: Deus quer nos ensinar que nós temos limites, que nós temos limites, que todo ser humano tem limites e passar desses limites incorre em problemas físicos, espirituais, psicológicos. Quantas vezes eu e você não estamos atropelando todos esses limites? Nós não estamos cuidando da nossa parte psicológica, nós estamos ouvindo notícia ruim e notícia ruim, nós estamos sendo feridos, espizinhados, alfinetados, nós estamos sofrendo muitas vezes desgastes, decepções. A gente investe muito em pessoas e essas pessoas nos dão as costas, nos pagam bem com mal. A gente está com desgaste familiar, com desgaste no trabalho, e a gente pensa que a nossa cabeça, ela aguenta tudo isso. Ela aguenta tudo isso. E aí a gente não sabe que um dia esse negócio vai explodir. Que um dia tudo isso que foi somando uma palavra que disseram que falaram mal de nós.
uma crise no trabalho, problemas com a família, problemas de saúde, problemas de relacionamento na igreja, problemas da luta do dia a dia vão mexendo com a nossa mente, vão mexendo com a nossa capacidade psicológica. E chega um momento onde você está psicologicamente exausto, em que a sua mente está cheia, em que a sua mente está pesada, está difícil de carregar tanta coisa que foi sendo somada. Isso chama-se somatização. Você vai somando, somando e sem saber, lá dentro da cabeça está aquela alfinetada, aquela decepção, aquela preocupação, aquela noite de sono não dormida. Então, o que acontece? Elias agora está psicologicamente esgotado. Mas Elias não está esgotado só psicologicamente. Elias está esgotado fisicamente. É tanto que ele vai para o deserto e ele senta debaixo de uma árvore. Ele está esgotado fisicamente, ele não tem mais força. Ele diz ao rapaz, fique aqui. Ele quer ficar só e sentado. Ele não tem forças mais para levantar. Ele ora sentado. E aí ele diz, Senhor, chegou o fim. Senhor, não há mais forças, eu quero morrer. Eu quero que o Senhor me leve. Porque Elias descobre que ele não tem mais força psicológica, sua cabeça já suportou o que tinha de suportar. E tudo começa aqui. Mente sã e corporição. Então o que acontece é que Elias agora está exausto fisicamente. Ele andou, ele pregou, ele fugiu, ele se escondeu, ele dormiu em caverna. Ele a cada dia estava dormindo num lugar diferente, porque o rei mandara os seus exércitos atrás dele. Deus tinha que fazer com que Elias fosse transportado milagrosamente. Então Elias dormia, como quem diz, com o olho fechado e o outro aberto. Então Elias agora está, e ele sabe das notícias que vieram, de que a rainha está mais forte, mais furiosa. E Elias sabe das notícias que estão matando o profeta à torta e à direita, e que Jezabel está furiosa. E ele percebe que ele não ouve mais ninguém pregando, então ele sente uma solidão imensa. E agora ele está vendo o mundo por outro prisma. Ele agora está vendo o mundo pelo prisma da depressão. E agora ele está exausto, porque quando você ultrapassou os seus limites mentais, psicológicos, você se torna alguém paralisado, alguém sem forças, alguém sem ânimo, alguém desanimado, alguém desmotivado, um ser humano para baixo. E Elias perde também as forças espirituais, porque ele pede a morte, ele não tem mais força para lutar. Ele não é mais aquele homem que diz, Senhor, eu vou me levantar daqui e eu vou desafiar essa Jezabel. Não. Elias agora está esgotado espiritualmente. Então Elias está esgotado psicologicamente, fisicamente e espiritualmente, ou seja, chegou ao fim suas forças.
E por que Deus deixa isso, pastor? Para mostrar que eu e você temos limites e para mostrar que eu e você, sem Ele, nada somos. E nada podemos fazer. A grande lição, Deus tem duas lições. Primeiro, é dizer que eu e você somos seres humanos. E como seres humanos, nós possuímos limites. E nós precisamos tratar do nosso lado físico. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alimentação, do nosso sono. Nós somos seres psicológicos, e como seres psicológicos nós temos limite, nossa cabeça não aguenta tudo. Nós temos que começar a fazer uma espécie de faxina espiritual e começar a jogar fora muito lixo, muita coisa que está guardada, muita mágoa, muita alfinetada, muita decepção, muito sofrimento. Muitas horas em que você acha que lutou, e aí pá, você vê o mal se erguendo de novo. Muitas horas em que você se sente para baixo. Você que está me ouvindo já se sentiu assim. De ter dias em que você amanhece profundamente para baixo, profundamente desanimado, sem coragem para fazer nada, fazendo as coisas às vezes por obrigação, fazendo as coisas assim sem ânimo, sem alma, desanimado. Por quê? Porque a cabeça da gente já foi, a gente passou por cima de todos os limites. A gente juntou um monte de lixo na cabeça e a cabeça chega um momento que ela não comporta mais, que não dá mais para receber tanta coisa ruim e armazenar tanta coisa ruim. E aí ela estoura. Verdade. E aí ela estoura, meu amigo. E não é de brincadeira que tanta gente na pandemia começou a passar problemas psicológicos. E não é à toa que nós estamos vendo tanta gente com problema psicológico, e você enfrentar problema psicológico no meio evangélico é difícil. Porque você vai lá, cabeça foi-se embora, você está depressivo, você está com síndrome do pânico, você está com transtorno de ansiedade, você está com medo. Você está com vontade de morrer e você vai pedir ajuda, o pessoal diz, rapaz, isso é demônio. Você tem que fazer uma oração. Aí quem já estava ruim fica pior. Vai direto para o hospital mental. E a pessoa tem medo de procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque ela acha que é médico de louco. Porque ela acha, na sua ignorância, que um psiquiatra ou um psicólogo só tratam loucos. E quando ele resolve procurar, porque a dor está grande, ele pergunta assim, pastor, onde é que tem um psicólogo crente? Eu pergunto, você quer um profissional ou um pastor ou um culto? Se é para fazer culto, então vai para a igreja. Porque muita gente não consegue admitir que o homem de Deus tem depressão. Tem gente que pula longe. Quando a gente diz assim, olha, Elias estava depressivo, vou deixar de assistir isso, onde já se viu Elias depressivo. É como se os homens de Deus da Bíblia não fossem iguais a nós. Quem pensa assim nunca leu a Bíblia direito. Nunca leu Tiago dizendo que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, você que me ouve, nós somos seres que têm limites psicológicos. Chega um momento em que nós não vamos aguentar, que nós vamos estourar. Em que a nossa cabecinha não vai ficar bem, que nós vamos desanimar, em que nós vamos ficar depressivos. E não adianta você dizer está amarrado. Não adianta você dizer é um homem de Deus, não fica, porque fica.
É só você olhar para a Bíblia, é só você ler a Bíblia e ver os homens de Deus. E ver que há momentos em que os homens de Deus estão assim, pai, eu não aguento mais. É olhar para Elias e ver assim, Elias completamente arrasado. E o Elias que enfrentou lá os profetas de Baal. E aí você vai ver agora um Elias completamente arrasado em todas as esferas da vida. Viviane, Deus te abençoe. Então, agora nós estamos vendo Deus ensinando a Elias que eu e você e Elias, nós temos limites psicológicos, nós temos limites físicos e nós temos limites espirituais. E é essa lição que Elias precisa aprender. Que ele não pode tudo, ele não é onipotente, ele sem Deus tem prazo de validade. E eu e você, meu irmão, somos do mesmo jeito. Nós estamos numa luta desde que nós nos convertemos. É batalha em cima de batalha. E a luta espiritual cansa. A luta espiritual cansa. Qualquer pessoa que tem luta espiritual e que não vive uma religião mecânica, qualquer pessoa que quer realmente vida com Deus, descobre que a batalha espiritual, para você se manter firme na fé, para você se manter crescendo, para você se manter abençoando aos outros, você vai ver que isso desgasta. E você vai ver que na vida espiritual nós estamos numa batalha. Nós estamos numa necessidade de crescer, numa necessidade de conhecer mais a Deus, numa aproximação. E aí dentro de nós há uma natureza que luta para que a gente não consiga chegar a esse alvo. Então nós vivemos desde a conversão essa luta dentro de nós. E aí, na correria, porque nós temos trabalhos seculares, trabalhos espirituais, nós temos afazeres, quantas pessoas que já vão do emprego para a igreja, quantas pessoas que já não conseguem dormir direito, quantas pessoas que têm que trabalhar várias coisas, quantas pessoas que entram numa igreja. E a comunidade da fé é cheia de atividade de manhã até de madrugada. E aí você não tem repouso, chega um momento onde o seu corpo físico vai sentir. Eu já terminei a aula, 10 da noite, estou perto conversando com uma aluna, uma senhora, uma vez eu não esqueço isso. E a pessoa ligou e ela dava para ouvir, a pessoa estava falando alto, vamos para uma vigília. E a pessoa disse, rapaz, eu terminei aqui agora a aula, vim do trabalho para a aula, estou morta. E a pessoa do outro lado do telefone disse, levantai e andai, porque não será que o vosso descanso. Nem sabe que o texto ali, o povo de Israel, ainda cita o texto errado, passa o dia todinho sem fazer nada, e de noite vai para as orações, ou então passa o dia numa correria e de noite vai para um monte achando que isso vai fazer dele uma pessoa mais espiritual. E aí pega os textos tudo errado, porque quando o profeta diz levantai-vos e andai, não será que é o vosso descanso? É porque o povo de Israel tinha imaginado que Josué tinha dado o descanso, que ao entrarem na terra prometida acabou a caminhada, acabou a jornada, e agora eles estão fincados e firmados na terra prometida, e agora eles entraram no descanso. E aí o profeta diz, levantai-vos e andai, porque não será que o vosso descanso. Eles vão para a Síria, e eles vão depois para a Babilônia, o reino do sul, o reino do norte vai para a Síria, em cativeiro, e o reino do sul vai para a Babilônia, o reino do norte no ano 722, o reino do sul no ano 586. Então Deus diz, levantai-vos e andai, porque não será que o vosso descanso.
Então tem um monte de gente assim, que ele não dorme mais direito, que ele acha que tem que se acordar de madrugada para orar. Tem até uma música que diz assim, de madrugada, irmão, a fila é menor, muita gente está dormindo, poucos crentes estão orando, com sua face no pó. Esse tipo de coisa. Então, o pessoal não sabe que Deus é onisciente. Então, imagina o seguinte, se você orar de madrugada, primeiro, Deus vai recompensar o teu sacrifício, que nós ainda temos a ideia de norte, de que se eu acordar de madrugada, e eu chegar 3, 4 horas da madrugada, eu me acordar para orar, Deus atende mais que no meio-dia, porque eu estou sacrificando o meu sono. Os gnósticos tinham isso, o corpo não presta, a alma é boa, então quanto mais eu matar o corpo, mais cedo a minha alma voa para o paraíso. Nós temos um monte de gente enlouquecendo, um monte de gente endoidando, não sabe por quê. Porque está ultrapassando todos os seus limites, está agindo não como um cristão, mas como um gnóstico. E aí Elias tinha tido um monte de luta espiritual, de luta psicológica, de estar só, de ter um discípulo ali, de ter que cuidar dele, do discípulo, de ter que viver escapando, de ter um monte de falso profeta dizendo, olha, ele está errado, e está na mira do rei, na mira da rainha, de não saber em quem pode confiar, de ouvir notícias de que profetas verdadeiros estão sendo mortos, de se achar só. Então agora a cabeça de Elias também, a mente de Elias está agora afetada, a espiritualidade. Elias agora pede a morte. Ele cansou da batalha, ele cansou da briga, seu corpo não aguenta mais, ele está arrasado, está no chão. Você não é Deus, eu é que sou Deus. Você não é ilimitado, eu é que sou ilimitado. Você não é todo poderoso, eu é que sou todo poderoso. Você não é Senhor, eu é que sou Senhor. Você não pode tudo, eu é que posso tudo. Você não é ilimitado, você é limitado. Então, nós dependemos de Deus, de estar olhando para Deus e dizendo, Deus, Senhor, será que eu não estou indo além das minhas forças? Senhor, será que eu não estou com medo, um medo irracional? Senhor, será que eu não estou começando a desanimar? E aí o pessoal, tudo é o diabo, o pessoal diz, não é o diabo. Senhor, que coisa é essa que eu já amanheço cansado? Senhor, que coisa é essa que o sono não tira? Você dorme e acorda, parece que você passou a noite trabalhando. É porque psicologicamente a gente está cheio. E aí você já não tem mais força para ler Bíblia, você não tem mais força para orar, você não tem mais força para pensar em crescer, você não tem mais força para pensar em estudar. Você quer ficar como Elias ali sentado e pedindo a morte. E aí nós aprendemos o seguinte, Deus me ensine, Deus me ajude. E está na hora de eu e você sabermos o seguinte, nós possuímos limitações. Eu e você possuímos limitações. Nossa espiritualidade, ela aguenta até determinado ponto. Nossa mente aguenta até determinado ponto. Nosso corpo até determinado ponto. E nós precisamos aprender com Deus e dizer assim, Senhor, Tu conheces todas as coisas. E fazermos uma avaliação da nossa vida.
e dizemos assim: Senhor, será que eu não estou cansado? Será que todo esse meu cansaço físico, mental e espiritual não é porque na vida espiritual eu lutei, e quando eu penso que o mal está vencido, ele se levanta, ele se ergue. E aí chega um momento que de tanta luta, uma luta atrás da outra, uma batalha atrás da outra, o mar sempre revoltoso, além das minhas lutas eu ainda pego as dos outros, né? Porque nós somos assim. Além de nós termos as nossas lutas, tem gente que ainda sai procurando as batalhas dos outros para batalhar. Tem gente que sai de casa em casa orando para expulsar demônio. Tem gente que ainda sai procurando as lutas dos outros. E aí chega o momento onde a gente está, assim, espiritualmente, a gente não se preocupou em se alimentar espiritualmente. A gente não se preocupou em ter comunhão com Deus. A gente se preocupou só em fazer. E aí, a nossa vida espiritual ela foi minguando. E a gente nem nota. É como o pneu do carro que está furado, né? Mas ele vai secando devagarinho. Até que um dia você acorda e ele está completamente vazio. Mas ele rodou. E assim, muitas vezes, a nossa espiritualidade já furou faz tempo. Nós achamos que a gente podia agir na nossa força. E aí a gente foi e esqueceu da comunhão com Deus, do momento a sós com Deus, de degustar a palavra de Deus, de pedir a Ele renovação, de ter comunhão com os irmãos, de ter a leveza da fé, de adorar, de ir para a igreja sem compromisso. Porque nós gostamos da pressão. Nós não queremos ir para uma igreja e sentar lá atrás, sem que ninguém nos conheça, para a gente ouvir, para a gente glorificar a Deus, para a gente exaltar a Deus. Não, a gente quer ir assim, eu já vou pegar, eu já vou com esse compromisso. A gente quer andar sempre com a cabeça cheia. E aí chega um momento de tanta coisa para fazer, e se você não cuidar, o povo vai matar você. E eu sempre tenho uma brincadeira, ele vai matar o cão. Porque muita gente chega para você está doente, você está exausto, você está esgotado. A gente termina uma aula, o aluno desce, ele passou a noite toda sentado, ele nem sequer lembrou que você passou a noite falando, que você está cansado, uma vez sair da aula doente. E o aluno foi atrás: professor, mas esse meu filho, por que você não entendeu de eu dizer que eu estava doente, que por isso eu estou terminando a aula? Que muitas vezes você já deu tudo de si e o pessoal ainda quer sugar mais. E o pessoal faz pergunta até pelo WhatsApp. Então muitas vezes a gente já está assim, com tanta coisa, e o pessoal, se puder, derrama mais em cima de você. E se você for doido, ele mata você. Porque eles não estão ali para olhar e dizer: rapaz, fulano tem limites. O fulano precisa de descanso. A gente dá intervalo numa aula, no intervalo você trabalha mais. Eu tenho que dizer: olha, herege, que é a maneira carinhosa de chamar os alunos. Eu digo: herege, eu estou precisando de intervalo, descanso. Então, você está, e aí você chega no lugar, você diz: ah, lá chegou o pastor, vai pregar. Você está num lugar, aí a pessoa não se contenta, manda uma mensagem do WhatsApp, diz assim: pastor, me responda isso, me tira essa dúvida. Vai matar o cão. Está na hora de você dizer assim: vai matar o cão. Porque querem enlouquecer a gente.
não prestam atenção assim, rapaz, pelo amor de Deus. E quantas vezes nós gostamos disso e a gente começa a enlouquecer para tentar satisfazer os outros. E Elias correu e chegou um momento onde não deu mais, não aguentava mais. Então nós temos que perguntar a Deus, Senhor, será que eu não estou querendo fazer tudo, como diz o povo, abarcar o mundo com as pernas? Será que eu não estou deixando nada para os outros fazerem? Será que eu não quero fazer tudo e por isso eu estou indo além dos meus limites? Senhor, será que a minha cabeça não está cheia já? Se você tem um celular, um computador, qualquer coisa que tem memória, você vai ver que chega um momento em que você precisa esvaziar a memória. Porque senão ele trava. Assim é com a gente. Chega um momento onde você tem que começar. No meu celular e nos computadores, de vez em quando eu boto aqui, porque se você pegar seu celular e colocar ele num computador, você vai perceber, conectado, que muitas coisas que você apagou ainda estão lá na memória. Você apagou, você não vê mais, mas quando você conecta a um computador, a um notebook, você vai perceber quantos áudios tem lá que você apagou, mas que ainda estão lá. Certo? Mas você olha assim, apagou. Mas quando você olha, experimente fazer esse teste. Coloque, ligue, plugue ele ao seu notebook, seu celular, e você vai ver que muita coisa que você apagou vai estar lá. No documento, no WhatsApp, no Facebook. Sempre eu faço essa limpeza no meu celular. E aí eu vou limpando. Então você vai lá para gerenciar e você vai ver lá. O que tem lá guardado, coisas que você apagou, mas que estão ainda. E assim nós temos o consciente, nós temos o inconsciente, aquele negócio que você... E assim, peraí, eu já ouvi falar disso, deixa só um minuto aí para eu lembrar. Você está cavando o seu subconsciente, mas tem o inconsciente. Tem lá embaixo coisas que estão armazenadas, guardadas, que você nem sabe que está lá. Que você precisa conectar a um computador, você precisa conectar com Deus e dizer, Deus, e orar a oração de Davi, dizendo assim, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que me conheces. Então está na hora da gente chegar para Deus e dizer, Deus, eu tenho mágoa no coração, porque não adianta tentar ludibriar Deus, porque você pode dizer para mim, está tudo bem, pastor. Você pode dizer para sua esposa, está tudo bem, mulher. Você pode dizer para o seu pastor, para sua família, para suas ovelhas, está tudo bem. Eu não guardo mágoa, não guardo rancor. Guardamos. Nós somos seres humanos, temos uma natureza caída. Ninguém pisa no nosso pé e a gente fica assim, aleluia, glória a Deus. Não. Paremos com isso. A gente fica com raiva, a gente fica ofendido, a gente fica mordido. A gente tem raiva de dia, de tarde, de manhã, de noite. Ninguém gosta de ser ferido, ninguém gosta de ser falado, ninguém gosta de ser afligido. E por qualquer coisa nós ficamos irritados. E aí o que acontece? Chega um momento onde a gente começa a dizer, Deus, me ajude. Me ajude. Tem horas que você parece que tem transtorno bipolar. Que um dia você é de um jeito, no outro dia você é de outro. Um dia você amanhece com a cara amarrada, com raiva de todo mundo, no outro dia você amanhece feliz. É porque tem gente que aprendeu o seguinte, pai, me ajude. Tem gente que amanhece o dia assim mordido, tem gente que amanhece o dia exaurido, esgotado. Aí ele vai e fica com raiva de todo mundo, e briga com todo mundo, e se chateia com todo mundo. Mas aí, como ele tem maturidade espiritual, ele começa a pedir, Senhor. O coração dele começa a apertar.
E aí ele disse, Senhor, não dá para ficar com raiva. Senhor, me ajude. Senhor, tira essa mágoa. Senhor, ontem eu estava assim. E aí a pessoa diz assim, rapaz, fulano é bipolar, ele um dia amanhece de um jeito, outro dia... Não. Agora, quando você começa a amanhecer todos os dias assim, quando isso não é apenas um dia, ou dois, ou uma semana, mas é um estado, então significa que a pessoa está com a patologia, está doente, precisa se tratar. Mas aí você vai dizendo, Deus, vai limpando aqui a minha memória, vai limpando o meu coração, para que eu não surte. Para que lá na frente, porque às vezes você não vai ficar uma pessoa com depressão, às vezes você não vai ficar uma pessoa com transtornos psiquiátricos, mas você vai ficar uma pessoa azeda, amarga, intragável, intolerável. Você vai ficar uma pessoa com raiva do mundo e o mundo com raiva de você, que ninguém vai suportar. Por quê? Porque foi além do limite. E Elias vai além do limite físico. E agora ele está sem força, sem coragem para mais nada. Porque essas lutas espirituais e psicológicas acabam refletindo no nosso corpo. São as doenças chamadas de psicossomáticas. São doenças que têm origem aqui e que refletem no estômago, que refletem no coração, que se manifestam em algum dos órgãos do nosso ser. Então, quantas vezes nós estamos assim? Então, qual é a lição de Deus para nós hoje? Primeiro, eu dependo de Deus. Segundo, eu tenho limitações físicas, psicológicas e espirituais. Não posso passar. E se eu estou passando, agora eu entendi. Agora chegou. Quando o aluno fala assim, é que ele entendeu. Agora eu já sei por que eu estou sem coragem até para levantar da queda. Agora eu já sei por que eu estou sem coragem para procurar emprego. Agora eu já sei que eu estou sem cabeça para preparar um sermão. Tem horas que nós estamos completamente exauridos, completamente esgotados. E aí onde Deus diz, está vendo? Está vendo? Você não é o Senhor do mundo. Você não pode andar na sua própria força. Porque se Deus deixar, se Deus esticar um pouco mais a nossa espiritualidade, esticar um pouco mais a nossa parte psicológica, esticar um pouco mais a nosso vigor físico, a gente continua. A gente não dá uma parada. E se Deus fosse fazendo sempre assim, Ele estaria fazendo mal. Chegaria um momento em que nós estaríamos tudo doido. Mas Deus permite que a gente chegue ao fundo do poço. Deus permite que a gente vá, estique a nossa espiritualidade, a nossa batalha espiritual, a nossa vida espiritual, estique as nossas emoções, nosso físico, que a gente gaste até a última gota, para que a gente perceba que nós somos seres limitados. Que todos nós precisamos dar uma parada. E que se a gente der uma parada, a obra de Deus não vai parar. Que é o que nós vamos ver nesses dias. É que Deus não depende de mim. Eu é que dependo de Deus. É que eu preciso chegar para Deus e dizer, Deus, eu preciso fazer um grande exame na minha vida espiritual. Como é que está, meu Pai? Eu preciso de renovo. Preciso de Ti. Preciso parar, cantar, ouvir música, ouvir pregação. Eu preciso, Senhor, me deleitar sem ter nenhuma obrigação de fazer nada. Eu preciso estar num culto somente adorando, somente bendizendo, somente exaltando, sem ter que preparar sermão. Eu preciso desse momento. Eu preciso que o Senhor olhe para dentro da minha mente, para dentro do meu coração.
E eu quero jogar fora isso, eu quero jogar fora tudo que está me envenenando, me preocupando. E dizer assim, Senhor, eu estou precisando de um relaxamento, eu estou precisando de um bom passeio, eu estou precisando, Senhor, de deitar com a minha esposa, eu estou precisando de assistir um bom filme, eu estou precisando de deitar, eu estou precisando de dormir direito. Porque quando a Bíblia diz que Deus madrugava e enviava os seus discípulos, e quando a Bíblia Sagrada diz os que de madrugada me buscam, não há madrugada no hebraico. O texto ali, o autor, ele tinha que colocar, a ideia era de prioridade. Quando Deus diz assim, os que de madrugada me buscam, na concepção judaica, a noite estava dividida em 3 vigílias, de 4 horas cada uma. E a madrugada era a última vigília. Na concepção romana, estava dividida em 4 vigílias, de 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 3, de 3 às 6. Então, madrugar era acordar bem cedo, antes das atividades, para poder ter comunhão com Deus, porque na hora das atividades o judeu não parava. No mundo antigo ninguém parava na hora das atividades para fazer outra coisa. Então tudo tinha o seu tempo. Então quando eles queriam orar, a Bíblia diz que Jesus madrugava, acordava cedo. Não quer dizer que ele passava a noite inteira orando, mas que ele acordava cedo para ir orar, porque os que de madrugada me buscam, a tradução, né, é porque é difícil traduzir o texto ali do hebraico, mas uma tradução possível é assim, os que primeiramente buscam a mim. Daí Jesus acordar cedo para falar com o Pai, para poder trabalhar. Porque qual é a ideia que passa? É que se eu acordo cedo, se eu busco a Deus em primeiro lugar, eu vou ter força emocional, eu vou ter força espiritual e eu vou ter força física, porque tudo vem dele. Porque tudo vem dele. Então hoje, peçamos a Deus que limpe o nosso coração, que limpe a nossa mente, que Deus tenha misericórdia dessa mente minha e sua, está sobrecarregada, cheia muitas vezes de coisas que não deviam estar lá. Que Deus vá lá dentro de nós e veja aquilo que nós deletamos aqui, mas que não saiu daqui, está lá no inconsciente, guardado, machucando, ferindo as nossas vidas. Que Deus possa fazer uma limpeza geral na nossa memória, no nosso coração. Que Deus possa renovar a nossa vida espiritual. Que Deus possa nos levar a ter comunhão com Ele. Que nós possamos aprender que nós não somos sem Deus. E que muitas vezes nós vivemos como se estivéssemos sem Deus, fazendo as coisas na nossa força. E que nós possamos cuidar do nosso corpo, cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar da nossa vida para a gente não enlouquecer. Porque a obra de Deus continua sem mim, mas eu não continuo sem Deus. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, onde nós vamos continuar. Certo? Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Cristo.